Agora você vai ficar por dentro do que é tendência em pisos. Tem novidade no mercado e você vai querer colocar aí na sua casa. Não precisa a gente ir muito longe para recordar. Basta lembrar como que era o piso da casa dos nossos pais. Aqueles padronizados, né? Tamanho 20 por 20, no máximo 30 por 30. Não tinha muita variedade na época, né? E não precisa ir há muitos anos atrás, não. Agora, hoje, tudo mudou, né? Com a tecnologia, existem novos formatos, muita variedade, muitas texturas, né? Tem pisos que imita várias coisas e a gente vai apresentar para vocês hoje. Agora, isso aqui atrás de mim não é um painel não, né? Vocês devem estar imaginando. Isso aqui é um piso, tem noção? É maior do que eu e eu tô de salto, viu? E ainda tem uma placa que é o dobro desse tamanho. Dá para imaginar? Imagina como fica lindo aí na sua casa. Sobre esse assunto, a gente convidou e escalou a arquiteta top Germana Terceiro Neto, que vai dar uma aula pra gente, né? Sobre as tendências em pisos e esses... Só em falar em formatos e tamanhos já é uma grande tendência, não é, Germana? Exatamente. Esse desenvolvimento tecnológico propiciou o aparecimento de pisos em tamanhos, em grandes tamanhos, em grandes formatos, né? Isso é uma tendência recente. No Brasil, eu acho que isso começou a partir de 7 anos atrás, mais ou menos. Há uns 10 anos já se via no exterior, por exemplo, em Milão, Estados Unidos, a gente já percebe isso, mas no Brasil isso tem se tornado mais recente nos últimos anos. Eu imagino. Agora, eu, né? Imagina que eu sou a cliente. Aí eu chego aqui na loja e vejo essa diversidade de pisos, de materiais, de cores. Como decidir isso para um cliente? Deve ser um trabalho bem difícil, né? Diante dessa variedade ou não? Bem, primeiro a gente tem que saber qual é o estilo, né? Qual é o estilo que a gente vai trabalhar. E isso daí normalmente é ditado pelo cliente. Então, a partir do estilo que se vai trabalhar, é que a gente faz a escolha. A diversidade é muito grande, mas se por um lado essa diversidade gera grandes opções de escolha, né? Mas é muito bom porque também a gente não fica limitado a um pequeno número de opções. Essas tendências são lançadas em feiras? Como que é? Como que vocês ficam por dentro, né? Claro que vocês estão sempre se inspirando, buscando o conhecimento. Bom, esses novos materiais normalmente são lançados em feira, fora do Brasil. Por exemplo, Milão é um grande divisor de águas, sempre foi em termos de interior e mesmo de lançamento de novos materiais. Recentemente, nos Estados Unidos, eu estive numa feira, no início do ano, realmente, e se chama Feira da Habitação, e a diversidade de materiais é imensa. Então, essas feiras existem, elas lançam, as grandes indústrias lançam, e isso se transforma numa tendência mundial. Mas isso vem de países como Itália, que é o centro do design mundial, Estados Unidos, né, que é o centro da tecnologia. Então, a partir desses países, essas tendências são lançadas, né? Perfeito. Agora a gente vê, né, essas placas gigantes. Na hora de escolher, existe um direcionamento para cada ambiente ou não? Hoje tem piso que é da sala, que bota no quarto, uniformiza tudo, ou existe uma indicação para cada ambiente? Bem, atualmente existe essa tendência de unificação de pisos. Por exemplo, numa residência, é muito comum se unificar o piso, começar com a sala e ir até o final com o mesmo piso. A diferença unicamente no caso é que em áreas molhadas não se aconselha um piso extremamente polido. Então hoje existem os pisos polidos, os acetinados e os naturais. Os naturais, eles têm mais aderência, né? Mas, por exemplo, dentro de uma residência tem os pisos polidos, como esse aqui, e que você pode combinar o mesmo formato e mesmo tamanho com os pisos que são acetinados. Perfeito. Aqui a gente pode achar que está falando de um painel ou até de um papel de parede, né? Mas isso aqui é uma placa. Isso aqui é uma placa de porcelanato. Eu passei a mão também várias vezes, né? Porque eu ainda não acreditava, né, que isso aqui não era um tecido, digamos assim. Porque ele é muito parecido. Assim como nós temos os grandes formatos, esses grandes formatos também não se restringem única e exclusivamente
a pedras que têm o aspecto de mármores, né? Mas elas vêm também com outras texturas e, nesse caso específico, é uma pedra que ela lembra muito um tecido. É como se nós houvéssemos revestido uma parede com tecido. Essas que eu fiz a abertura também são bem... Bem, essa daqui lembra grandes. o ônix. Se nós fôssemos usar, essa é a grande vantagem dessas pedras grandes, imitando as pedras naturais. Sim. Nós sabemos que o ônix é um material muito caro. É um material, assim, caríssimo, né? Então, o fato de existir esse material em porcelanato, que parece exatamente com o ônix, né? Idêntico. Ele é muito semelhante. Então, nós podemos usar um material mais barato se comparado com a pedra natural e conseguir o mesmo efeito. Viu como existem pisos para todos os estilos, né? Para todos os gostos. Os Exatamente. claros são sempre os mais procurados, mas quem gosta de um estilo mais ousado, né? Pode apostar no preto. E até mais sofisticado também, porque Algumas o preto situações também, pede, algumas né? situações até fica um ambiente bem sofisticado. Por exemplo, algumas salas de escritórios, há quem prefira o uso do preto, que o preto fecha mais, dá imponência. Depende muito do estilo do proprietário, do estilo que o arquiteto está usando, né? Mas Essa pedra tá belíssima, né? essa pedra é linda e existe essa pedra também num formato maior. E ela pode também ser utilizada em composição. Não precisa ser unicamente todo preto, por exemplo. Tudo igualzinho. Tudo igual. Você pode fazer, a pessoa pode optar e fazer uma composição, por exemplo, em banheiros. Às vezes é comum se usar uma parede mais escura, fazendo um tratamento diferenciado, um trabalho diferenciado, né? Então pode-se fazer a composição de 2 tipos de piso, que é muito interessante. E uma outra coisa também muito interessante que está se fazendo atualmente, com esse aumento dos tamanhos dos formatos, esses tamanhos propiciam também a utilização do porcelanato em bancadas, por exemplo, bancadas de banheiro, com cubas esculpidas. Agora a gente vai conhecer a maior peça que tem aqui na loja. Lembra lá no começo quando eu falei que lá na casa dos nossos pais tinha aquele piso 20 por 20 centímetros? Agora a gente vai conhecer uma peça de 3 metros. Dá para imaginar? É uma novidade no mercado, Germana. Essas pedras grandes são realmente novidade no mercado. Como eu falei, há alguns anos isso tem sido introduzido aqui no Brasil. Essa pedra ela tem 3 metros de comprimento por 1,50, né? Agora, o interessante é mostrar que a pedra ela cresceu muito, mas nesse caso ela tem uma espessura bem fina, né? Isso daqui é para facilitar a instalação e diminuir o peso próprio da pedra. Então, normalmente o porcelanato ele tem 10 milímetros de espessura, o porcelanato comum em regra, né? Essa daqui ela tem 6 milímetros, então ela é uma peça bem mais fina e ela pode ser aplicada em fachadas, não é? Fazer painéis, como eu falei, ser utilizada em piso também, né? Então, a vantagem disso é que não tem um sobrepeso. Muitas vezes nós estamos fazendo obras em apartamentos. E apartamentos, nós sabemos, ou uma reforma. E existe uma coisa que é muito importante, é quanto aquela laje aguenta em termos de peso. Então, eles diminuem a espessura da pedra, né, para que isso não provoque uma sobrecarga. Germana, quero muito agradecer mais uma vez a participação, sempre enriquecendo o conteúdo do nosso programa. Foi um grande prazer. Mais uma vez, eu adoro participo. sempre conversar com você. Ai, que delícia, eu conhecer também. todas as tendências, ficar por dentro de todas essas novidades, né? E tenho certeza que o pessoal aí de casa agora está por dentro, né, de todas as tendências em piso. É só escolher a que melhor se adequa ao seu estilo. Obrigada. Foi um grande prazer. Eu adoro ficar por dentro dessas novidades, esse mundo da arquitetura, da decoração.